pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós iremos tratar nosso último vídeo dessa primeira série falando de sistema de classificação biofarmacêutica. Hoje a gente vai tratar sobre a última classe, que é o IFA de classe 4, ou seja, baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Esse, sem dúvida nenhuma, junto ali com classe 2, mas eu entendo ainda que esse é ainda mais desafiador do que um classe 2. Produtos que tenham, na sua composição IFAs com esta característica de baixa solubilidade, baixa permeabilidade, com certeza nós precisaremos nos aprofundar um pouco mais quando a gente estiver desenvolvendo uma cópia, um genérico, um produto similar. Então a gente precisa estudar muito referência, porque de fato é um grande desafio. Então, como a gente sempre fez nos outros vídeos, a gente vai falar sobre o insumo farmacêutico ativo, sobre a composição e aqui uma atenção especial à tecnologia farmacêutica aplicada nessa composição e por último sobre os meios de dissolução. Então, a primeira parte, falando sobre o IFA, eu acho que tudo que a gente aprendeu sobre IFAs de baixa solubilidade quando a gente trouxe o vídeo do classe 2, aqui se aplica da mesma forma. O adicional, ou seja, além do tamanho de partícula e do polimorfismo, que eu preciso me aprofundar, eu preciso trabalhar com matéria-prima micronizada, eu preciso trabalhar com um polimorfo mais adequado, que seja ali menos insolúvel, porque eu nem vou dizer mais solúvel, porque quando a gente fala de baixa solubilidade, as variações entre polimorfos elas costumam ser pequenas no quesito de solubilidade, Mas enfim, além desses dois quesitos, é importante a gente entender se o produto de referência não aplicou no próprio IFA alguma tecnologia para promover um aumento de solubilidade também nesse IFA. Então esse é um ponto adicional a um classe 2, Em alguns casos a gente tem aqui a aplicação de tecnologia, inclusive no próprio IFA, para aumentar a solubilidade. E aqui é um ponto importante, quando a gente fala de baixa permeabilidade, baixa solubilidade, a gente costuma ter um comportamento muito errático dessa composição, desse IFA lá no lumen intestinal, quando eu vou fazer o estudo de bioequivalência, porque é tudo muito difícil, Então é difícil solubilizar e depois que solubiliza também tem uma dificuldade de absorção de permeação. Então vocês vão observar bioequivalências mais difíceis, eu tenho uma variação inter e intra-sujeito considerável normalmente, então é importante a gente sempre ter em mente isso, tá certo? Então fechando aqui a parte do IFA, é isso, é olhar a tecnologia também do IFA, se existe alguma coisa aplicada ao IFA para promover mais solubilidade. Falando de composição, aí aqui a gente vê, Então quais são as principais classes que normalmente tem IFAs classe 4? Então a gente vê os antirretrovirais, e aqui vamos falar de sólidos orais, liberação imediata, só pra gente reforçar. Então a gente vê os antirretrovirais, a gente vê alguns medicamentos oncológicos, alguns antimicrobianos, enfim, a gente tem uma classe ali que é bem característica de ter IFAs, com baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Então é muito importante que a gente se aprofunde na composição, entenda se além da composição, então tudo que for recipiente utilizado no referência, procure mimetizar aqui também por conta das questões relacionadas à baixa permeabilidade. A gente falou um pouco de permeação no vídeo do classe 3, que também é baixa permeabilidade, então é importante que a gente se atente às mesmas coisas que a gente descreveu lá sobre recipientes, alteração de permeação e assim por diante, mas além disso, normalmente ou frequentemente a gente vê fármacos mais modernos com a aplicação de tecnologia para promover maior solubilidade dessa composição. Como eu disse, é um comportamento muito errático, então a gente precisa promover uma forma de administração melhorada para esse IFA poder fazer ali um processo de solubilização e absorção da pós-administração oral quando for deglutido. Então, decomposição, atentar sobre tecnologia. A gente vai ver, como eu disse, em composições mais modernas, nanocarreadores, a gente vê dispersão sólida, enfim, tem uma série de tecnologias aplicadas com esse intuito de promover mais solubilidade. E por último, o perfil de dissolução também vai ser um desafio aqui por conta da baixa solubilidade, então atentar bastante para os meios ou para o meio que eu vou escolher, entender sobre o pK da droga, e o impacto, se é um ácido fraco, se é uma base fraca, qual que é o melhor pH de solubilização desse IFA e provavelmente dessa composição, que contém esse IFA, e provavelmente a gente aqui também vai precisar lançar mão de métodos que considerem o uso de surfactantes
para que a gente possa ter uma liberação minimamente viável para se avaliar, né, uma comparabilidade in vitro, para seguir com mais segurança para o estudo de bioequivalência, tá certo? Então era isso. Aqui a gente fecha essa primeira série de vídeos falando de classificação biofarmacêutica e a gente vai ter outros se aprofundando um pouco mais nesse tema, saindo um pouco dos sólidos orais, falando um pouco mais de outras características, e eu espero que seja também uma bela jornada, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.